A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Meus amados irmãos, hoje é o nosso quarto áudio desse estudo maravilhoso, A Casa de Eli, né? Ontem nós vimos aí os erros e os pecados que os filhos de Eli faziam, né? Então, a gente aprendeu mais um pouquinho, né? O que eles faziam. E talvez eu deixei de falar algumas coisinhas aqui deles, mas não interessaria muito não. Mas tinha mais um pouquinho de pecado aí, tá? Mas eu não quero falar disso não. Nós vamos hoje falar do capítulo 31. Do capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 31, que diz assim, ó. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai. Esse tipo de palavra, não é que Deus vai lá e meteu o facão no braço dele, não é isso não, tá? É como se tirasse o direito dele mexer em alguma coisa. Para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Quer dizer, Deus cortará a família, né? Eles vão morrer e pronto, não vai ter mais assim alguém da família deles, né? O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vós consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Tá vendo? Então, é como se ele falasse assim, ó. Todos os filhos que você tiver, nenhum deles vão conseguir ficar velhos. Todos eles vão chegar numa certa idade. Eu vou dar um exemplo. Chegou aos 25 anos, morre. Chegou aos 25 anos, morre. Nenhum deles vão ficar velhos. Não terá velhice ali. Aquilo é uma honra ter um homem de cãs brancas, de cabelos brancos, né? Então Deus estava trazendo uma palavra para eles, dura, uma palavra muito dura, porque eles não estavam se corrigindo, meus irmãos. Agora veja o verso 34. E isto te será por sinal, a saber, que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Olha aí, antes deles morrerem, Deus decretou a morte deles. Olha que triste, meus irmãos. Deus ali decretou a morte deles. E fazendo assim, eles estariam condenados, porque fizeram muito mal. Mas Deus faria isso hoje? Se Deus ele querer, ele é Deus, ele vai fazer e acabou. E quem é que vai segurar a mão dele? Quem é que tem poder de refrear a mão dele? Se ele quiser fazer, ele vai fazer. E o que devemos fazer, pastor? Nós devemos, meus irmãos, procurar nunca irritar o Senhor. Nunca. Você sabia que em Provérbios capítulo 6 existem algumas coisas que irritam demais o Senhor? E algumas coisas que estão lá é o que a gente faz? Então devemos tomar cuidado para não fazer essas coisas, para não irritar o Senhor. Então Deus nos dá uma palavra, nos dá um ensinamento. Deus nos mostra. E o que a gente faz? Rejeitamos. Meus irmãos, a gente não pode, de maneira nenhuma, tirar a palavra de Deus, que é a coisa mais importante em nossa vida, para fazer a vontade da carne. Nunca, jamais. E é o que a gente faz. Agora dá uma olhadinha no que está escrito agora no verso 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Olha aí. Deus ali ia matar os dois infiéis e levantar um que era fiel. E quem é o fiel? Está lá no versículo 26 do capítulo 2. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor e para também com os homens. Ele estava agradando. Era um sacerdote que estava crescendo, que mais tarde seria profeta. Alguém que seria
realmente do agrado de Deus. Meus irmãos, ele está dizendo que ele vai suscitar alguém que seria fiel. Continuando o versículo, diz assim, ó, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Tá vendo? Tá dizendo ali que ele seria alguém especial. Verso 36. E será que todo aquele que ficar de resto da sua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Ele está dizendo, hoje, os seus que virem no futuro vão ter que se ajoelhar para pedir alguma coisa para ele, tá? Por que Deus estava com tanta ira? Porque Ofni e Finéias estavam fazendo coisas que o pai não conseguia dar conta, tá? Ofni e Finéias estava roubando a Deus, não só tirando o homem do caminho certo. Dá uma olhadinha em capítulo 2 e o verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha ao moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de si carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora a has de dar, e se não for por força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Qual que era a ideia? Era assim, ó, eles pegavam carnes que eram da casa do Senhor, né, que o povo dava, levava para ser sacrificada. E aquela carne, eles cozinhavam. Então, eles diziam, assavam, cozinhavam, e aquela gordura, né, aquela primeira parte era de Deus. O restante, que sobraria muita coisa, boa ainda, ficaria para os sacerdotes. Mas esses dois aqui, ó, esses dois bagunceiros aqui, né? Eles iam lá e pegavam a boa parte do Senhor. Tá te lembrando alguém? Tá te fazendo lembrar de algum homem de Deus que diz ser de Deus que está fazendo isso? Então não devemos falar nada contra eles. Deus vai julgar, meus irmãos. Fique em paz. Não entre você na maracutaia deles de ficar falando da vida deles. Deus vai julgar. O que acontecia? Eles chegavam e falavam: eu quero a primeira parte para mim. Eu não quero a segunda. Não, mas é que a primeira é de Deus. Não, eu quero agora. Moço, deixa eu assar a primeira de Deus, aí depois você pode pegar. Não! Se você não me der, eu vou tomar força. Era o que eles falavam. E isso deixava Deus irado. Deu para compreender aonde estava o grande problema? Eles estavam, meus irmãos, roubando a Deus. E isso não ia ficar assim. Por isso que eu estou dizendo aqui que nós não devemos se preocupar com quem está fazendo uma obra relaxadamente. Devemos apenas orar, mas deixar que Deus tome conta, que Deus faça a sua parte, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai pedir conta do que ele está fazendo. É assim que funciona. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, não. Nós devemos fazer o quê? Fazer a justiça como Deus ensina, meus irmãos. Deu para compreender essa parte? Bom, meus amados irmãos, eu paro por aqui e amanhã tem mais. Deixa eu passar aqui a lição de casa, Gálatas 6:5. Gálatas 6:5. Gálatas 6:5. Anotou aí? Amém.
Hoje é aniversário do Gabriel. Feliz aniversário, Gabriel. Ele é esposo da irmã Carmélia, lá da Bahia. Um grande abraço, irmã Carmélia e Gabriel. Feliz aniversário. Deus abençoe seu dia, meu amigo. Bom, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Se eu tenho mais algum aniversariante. Não, aniversariante eu não tenho não. Mas eu tenho aqui para mandar um abraço para a irmã Elisângela do Rio de Janeiro. Um grande abraço a você, varoa. Já ia te desejar um feliz aniversário, olha só. Também quero mandar um abraço para o Tony Júnior, da cidade de Brumado, lá na Bahia, filho da irmã Cleide. E também quero mandar um abraço para o Patrício. Patrício, um grande abraço a você, tá? Deus abençoe grandemente a todos aí da Bahia. Que maravilha! Também quero mandar um abraço para o grupo Quarto de Guerra. Olha aí, façam grupos, meus irmãos, e mandem mesmo os cafezinhos, né? Grupo Quarto de Guerra, tá aí o abraço, né? Passar aqui mais alguns recados. Você quer que eu deseje um feliz aniversário para alguém? Tá bom. Então, faça uma lista com os nomes, datas e lugares. Exemplo, Alexandre, dia 14 de janeiro, aqui de São Paulo, entendeu? Eu também não cobro para pregar ou dar palestra. Tá aí algumas perguntas que me surgem, né? Se perder meu número, como eu posso achar? Bom, você pode achar o meu número no Facebook, na minha página, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Fazer grupos para evangelizar é uma coisa muito importante, então eu os aconselho, façam mesmo, para que possam me ajudar a evangelizar. Vamos ganhar o mundo, né? Você parou de receber os cafezinhos? Deu algum probleminha no seu celular? Então faz assim, apaga seu contato e adiciona de novo. De repente é problema do próprio aplicativo, né? Visite meu canal no YouTube. Como é que chama, pastor? Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Abraços. Se você quer que eu mande abraços e deseje um feliz aniversário para alguém, vocês têm que me pedir uma semana antes. Isso eu estou falando e as pessoas não estão tendo conta disso. É uma semana antes. O pastor Alex tem compromisso, eu dou aula, eu dou cursos, eu dou palestras, sabe? E aí eu tenho que estar viajando, indo para os lugares, e aí de repente eu não posso, meus irmãos, ficar gravando sempre. Então alguns cafezinhos eu adianto. Deu para entender? Se eu não tenho agenda, eu não adianto, mas se eu tenho, então façam isso, tá? Contatos para você me chamar para pregar, para dar palestra. Eu não cobro nada, como eu já disse, né? O meu contato para você falar comigo é pelo WhatsApp. 11956188781 ou 11930180870. Pastor, eu falo com o seu secretário? Não, comigo mesmo. Você fala diretamente comigo mesmo. Bom, está aí alguns recadinhos, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado. Eu já falei, novo quadro dos cafezinhos. Vocês podem me fazer perguntas bíblicas, né? E aí eu vou estar selecionando algumas perguntas e vou responder em áudio. Bem? Quando eu errar, o pastor Alex errar, vocês podem me avisar, meus irmãos. Não fiquem com medo não, tá? Eu não mordo não. Pareço bravo, mas não sou não. Sou um eterno palhaço, sabe? Gosto muito de brincar, de me divertir, mas eu não fico bravo não. Bom, por enquanto é só, meus amados irmãos, e amanhã tem mais.